Deixa eu pegar aqui para compartilhar. Vocês me escutam bem, gente? Sim. Sim. Então, tá. Sim. Boa noite, gente. Deixa eu até colocar aqui. Bom, na aula passada a gente começou a falar sobre esse assunto, né? Sobre a associação, que é um trecho, né? É um capítulo do livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier. E ele vem, a gente está então dando continuidade ao assunto, né? Que a Clô terminou na semana passada. E a gente vai entender, então, as nossas afinidades, né? Então, a associação nada mais é do que estarmos conectados com o todo, né? E diante disso, a gente tem a possibilidade aí de infinitas oportunidades, mas o que a gente vai passar, o que a gente vai precisar aprender, vai depender muito do que a gente atrair, né? Da mesma forma que a gente tem uma facilidade para entender que quando a gente ora para alguém, né? Alguém está doente, alguém está passando alguma dificuldade, e a gente pede oração ou ora para essa pessoa, e a gente acredita, né? Que emanando bons pensamentos e boas vibrações, a gente tem o poder de ajudar aquele ser, a gente entende que o que a gente está passando na vida também é por uma questão de atração, né, e de semelhança. Então, isso é muito peculiar, porque, de certa forma, a gente tem uma facilidade, né, de acreditar ou de entender sobre a questão. Opa! Sobre a questão da lei da atração, da questão do pensamento, né? Em determinados assuntos, mas às vezes parece que a gente tem dificuldade sobre uma mesma perspectiva e linha de raciocínio, a gente tem uma dificuldade de conseguir entender e processar que isso funciona em menor e maior grau também, né? E para todos os esquemas, né, de vida. Então, não vai funcionar somente para uma oração, vai funcionar para tudo, né? E da mesma forma que eu estou emanando algo positivo, que eu estou dando algo positivo durante um ato de oração, por exemplo, eu também estou fazendo com que eu receba algo positivo, porque o meu campo ele entra em ordem. Então, automaticamente, eu continuar me nutrindo de bons fluidos faz com que eu atraia bons fluidos também, né? Então, o tema associação ele vem explicar isso com mais profundidade. Então, eu vou ler brevemente, porque isso aqui eu já li na última aula, tá? Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Então, é como eu estava falando. A gente, da mesma forma que ora e leva isso para um ser, né? A gente também está atraindo isso positivamente para a gente, né? Porque a gente sempre está trabalhando com o nosso campo energético. E de acordo com o nosso campo energético, né? Através da questão de magnetismo, né? A gente vai trazer situações para que elas nos levem sempre para Deus. Essa é a nossa missão, né? A nossa missão é sempre poder se lapidar cada vez mais, exercer mais a nossa inteligência para que a gente possa estar mais perto de Deus, né? Então, olha que interessante, ele fala sobre a questão, se a gente pudesse olhar essas correntes de pensamentos, que foi o que a Clô trouxe na aula passada dela, né? Sobre o cinturão, né? De imagens que a gente já tem, ou seja, nós vivemos sempre de uma forma na inércia. A inércia ela não significa algo parado. A inércia significa manter-se no mesmo estado, né? Então, se eu estou parada, a inércia faz com que eu me mantenha no mesmo estado parada. Se eu estou em movimento, a inércia, ela tem, então, essa propensão de me deixar em movimento, né?
E aí a gente tem várias questões aí da física que a gente estuda, por exemplo, né, até da inércia em relação à gravidade, a questão, enfim, de atrito, mas enfim, não vem ao caso agora. Mas olha que interessante, como a nossa corrente de pensamento, ou seja, o que a gente consome mentalmente, porque nós somos consciência, faz com que eu me conecte o tempo todo com outros seres e com outras situações. Eu até relatei na aula passada sobre essa conectividade, inclusive com animais, né? Com situações como um todo. Porque às vezes a gente fica pensando só em seres humanos e tudo mais, e a gente fica meio bitolado, né? Mas a vida, ela é muito complexa para a gente se prender, se limitar em pensamentos de magnitude apenas entre humanos, né? A gente se relaciona com tudo, né? Se tudo é criação de Deus, a gente se relaciona com absolutamente tudo, porque tudo tem uma forma de vibrar, tudo tem uma energia. Eu não sei o que é isso. Apareceu um negócio aqui, 2 pessoas. Só um pouquinho, gente, que eu tô meio perdida aqui. Acho que foi. Arrasto no inglês, né? Então, às vezes, tem que prestar uma atenção a mais para ler quando tem inglês aqui. Bom, então, olha que interessante já o Emmanuel trazendo isso aí pra gente, né? Da gente entender que se a gente pudesse olhar e observar isso, a gente entenderia todo o nosso ciclo de vida. A gente entendendo o nosso ciclo de vida e trazendo a responsabilidade para si, teria muito menos revolta, né? Porque o nosso princípio de queda foi revolta, foi negação, foi o egoísmo, e a gente acaba reverberando tudo isso, né? Então, nosso cinturão de imagem, de imagens e pensamentos, ele é muito limitado. E através da nossa inteligência e de acordo com a evolução que a gente vai tendo, a gente vai conseguindo entender isso e olhar para isso, né? Então, se antigamente nós éramos muito, completamente, ou quase que completamente mecanizados em relação à nossa mente, que ainda é muito mecânica, hoje em dia a nossa inteligência ela é uma ponte para que a gente mude de caminho, né? E estudar sobre isso é uma forma, né? Não deixar isso só no campo das ideias, mas conseguir colocar isso em prática de fato, né? Não ficar só na teoria, né? Mas conseguir olhar para si de fato. Porque a gente estuda, mas o mais importante de tudo é que a gente consiga colocar isso no nosso dia a dia. Por isso que eu acho tão interessante a gente colocar isso em exemplos, né? E eu sempre falo que a nossa vida é um laboratório. E tem coisa mais preciosa do que isso, né? Porque a nossa vida é o nosso caminho de autoconhecimento. Então a gente precisa se observar para que o nosso lapidar e o caminho de autoconhecimento realmente tenha uma função, né? A associação, eu falei que eu ia ler esse slide rápido, né, gente? Tudo bem. A associação mora em todas as coisas, ou seja, a gente se conecta e tem afinidade com tudo, porque Deus é criador de tudo, né? Preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Então, assim, isso não é algo individual, isso é para todos nós, e da mesma forma que isso é para cada um de nós, isso conecta a gente, né? Isso faz com que a gente possa aprender uns com os outros. Gente, se alguém quiser falar, enfim, né? Eu não vi nenhuma mãozinha levantada, mas fiquem à vontade, tá? Para trazer perguntas ou até insights, porque é muito legal esse trocar, né? Ah, eu, né, pensei, quando tu falou isso, eu pensei nisso, pensei nessa dificuldade, né? Eu acho legal a gente trocar, porque muitas vezes a gente até, dentro das nossas, dentro desse mecanismo de uma mente mecânica, né? A gente às vezes tem dificuldade de conseguir se desvencilhar e sempre leva o pensamento para uma forma viciada, né? Então, às vezes fica difícil, assim, a gente conseguir ter um negócio. Então, é legal a gente trocar, porque, assim, eu nunca vou esquecer. O dia que eu estava falando com o pessoal, eu falei assim, eu estou muito cansada de tudo que eu estou fazendo, parece que não tô conseguindo me observar, não tô conseguindo ter efeito com isso.
Aí todo mundo olhou para mim e falou assim, não, Tati, tu tá fazendo errado, porque se tu tá ficando cansada com isso, né? Então tu tá caindo numa nova armadilha desse teu ego aí, que não tá deixando tu conseguir, mas o importante é que a gente se coloque no movimento, né? Se hoje eu consigo observar algumas coisas que eu não conseguia observar no passado, é por eu ter me colocado no movimento, por eu ter me proposto, é assim que fala? Por ter me proposto, né, a esse caminho. E acredito que todos estejam assim consigo por estar nessa aula hoje, né? Bom, aqui nesse slide, então, ele fala sobre a questão do macro e do micro, né? Sobre como existe Amiga, uma... Oi, desculpa te interromper. nada? Tu pode falar um pouquinho mais devagar, por favorzinho? Posso, amiga. Obrigada. Imagina, amiga. Bom, então, esse slide aqui, que também já foi passado na aula passada, né? Ele fala basicamente sobre a repetição do micro e do macro, né? Como realmente tudo acontece de uma forma repetida, né? E como a gente pode aprender em cada coisa. Então, ele dá um exemplo aqui sobre a questão do microcosmo, né? E eu vou ler para ficar mais fácil. Calma aí, só deixa eu botar aqui do ladinho para eu conseguir ler. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pombos, à capa de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo, e de alguma sorte podemos simbolizar por enquanto, no átomo entregue à nossa perquisição, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo. Então, ele compara, né, a questão, por exemplo, do sistema solar, né, onde tem o Sol, que seria o núcleo, que tem uma grande massa e atrai todos os outros planetas, né, para orbitarem ao redor dele mesmo. E é tão interessante pensar nisso, porque se a gente pensar, né, pelo menos estudiosos falam para a gente que se não tivesse Sol, não existiria a vida que existe na Terra, né? Então, para que a gente pudesse estar aqui hoje, olha como a gente é conectado com a forma que a natureza e o universo funciona. A gente tem uma afinidade, uma conexão tão grande que a gente precisa desse funcionamento que é único, né? Que é perfeito. Então, ele traz essa semelhança entre o universo, né? E sobre um átomo, né? Que existe por ter um núcleo, né? E ao redor desse núcleo, né? A eletrosfera. E aí, até na aula passada, eu tinha trazido sobre a gente ser o núcleo da nossa vida e todas as pessoas que estão, pessoas e acontecimentos, que estão ao nosso redor, gravitam da mesma forma por afinidade, né? Então, a gente tem essa semelhança, inclusive, do macrocosmo com o microcosmo, né? Para o funcionamento perfeito da nossa vida. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim, também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Então, é exatamente o que eu estava trazendo aqui anteriormente, né? Então, a gente tem essa questão eletromagnética mesmo de atrair os seres, né? E é tão engraçado porque quem nunca pensou da seguinte forma: ah, eu não vou fazer tal coisa, mesmo que seja boa, porque sozinho eu não consigo mudar o mundo. Então, isso é de uma crença limitante tão grande, né? Achar que a gente tendo uma ação diferente não vai impactar, né? Sendo que a gente tem um poder absoluto
porque apesar de acharmos que estamos separados, né, por essa ilusória fragmentação que a gente constrói e permanece construindo diariamente, nós estamos, na verdade, absolutamente conectados, né? Então, essa afinidade, essa associação que a gente está estudando agora, ela mostra a profundidade dessa conectividade uns com os outros, né? Então, Cristo, ele veio justamente para ensinar que a gente é tão importante para Deus e para todos os nossos irmãos que a gente não tem que pagar o mal com o mal. Muito pelo contrário, ele veio trazer a lei de amor, né? Ele veio trazer a compaixão, o perdão, a caridade, porque o perdão também é um ato de caridade, né? E quando a gente passa por uma situação que nos causa constrangimento, nos causa dor, e a gente consegue reverberar de uma forma positiva, a gente muda o ciclo. Então, a gente consegue dar lacunas para esses mecanismos, né? Para essa mecanicidade, para essa coisa congelada, coagulada, que inclusive o Jorge fala bastante, né? A gente consegue trazer um movimento para o novo. E isso não vai acontecer num estalar de dedos, isso não vai acontecer do dia para a noite, isso não vai acontecer porque a gente está só aqui hoje, né? Isso vai ser uma demanda de várias escolhas. Se, pela lei da afinidade, a gente passa por situações, por ter tido várias escolhas, a gente precisa, então, mudar, né, as nossas escolhas a partir de agora e de cada situação que acontece com a gente, para que lá na frente a gente consiga ter novas colheitas, né? E a gente precisa, né, sair dessas crenças limitantes, porque essas crenças limitantes também são uma forma de prisão, também são uma forma de nos manterem parados, né? E é aquilo que a gente conversa. A zona de conforto, ela não significa algo gostosinho. A zona de conforto, ela é confortável, mesmo que na dor, por ser conhecido. Então, a gente está tão acostumado com esse parado, essa falta de movimento, essa falta de novo, que o novo assusta a gente, né? Então, que nem a gente conversou na última aula sobre a procrastinação, né? E a gente, às vezes, fica lá arranjando, tem que fazer uma determinada situação, mas fica arranjando 1000 outras tarefas para que a gente não faça aquela que a gente precisa fazer. E quantas vezes depois de feita a gente pensa, nossa, eu fiz mais rápido até do que eu imaginei, né? Tipo, nem doeu tanto assim, nem foi tão ruim assim. Poderia ter feito antes, poderia ter reprogramado antes. Então, essas crenças limitantes, esses mecanismos que a gente tem de achar que vão nos promover uma autoproteção, elas são ilusórias, né? Então, a gente precisa entender aí sobre essa questão de compatibilidade energética para que a gente tenha escolhas mais lúcidas. Acho que essa é a palavra. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito reclamona. Por muito tempo, eu não conseguia ver isso em mim. Eu não conseguia ver que eu era uma pessoa reclamona, que eu era carrancuda, né? Eu tinha uma imagem de mim de uma pessoa acessível, extrovertida, que ajudava muito as outras pessoas, né? Não é que eu não tenha isso, eu tenho isso em mim também, mas eu idealizava tanto isso, eu afastava tanto a minha sombra, né? De uma pessoa carrancuda, de uma pessoa reclamona, que eu simplesmente não conseguia ver. Então, como é que eu vou mudar uma situação que eu não reconheço? É muito difícil isso, né? Diria que quase impossível você mudar algo que você não reconhece. Hoje em dia, eu vejo como eu sou reclamona. Inclusive, até algumas vezes vem pensamentos de censura, tipo assim, pô, tá reclamando de novo, sabe? E aí eu já dá aquele chacoalhão, porque a censura já veio, né? Já aconteceu. Mas eu olho para aquilo de uma forma consciente
tento buscar uma lucidez dentro desses pensamentos e vejo isso como uma oportunidade. Que bom que eu consigo me enxergar reclamona hoje, que bom que eu consigo enxergar que eu sou carrancuda, que eu também sou assim. Porque eu posso escolher melhorar, entende? Eu posso escolher mudar essa vibração. Quem é feliz reclamando? Quem é feliz sendo carrancudo, né? Então, é muito importante poder enxergar isso também. Tá mais devagar? Eu tô conseguindo falar mais devagar? Tua amiga? Um pouquinho. Eu vou continuar tentando, eu vou continuar tentando. Mas melhorou sim, amiga, tá tudo certo. O que importa é o que interessa. Então, eu vou continuar tentando. Exatamente, amiga. Ô, Tati, Oi? pergunta, dúvida. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Assimilar pensamento é a mesma ideia do tá na mesma vibração, mandar, talvez com outras palavras, mas é a mesma ideia ou é só de pensamento para pensamento? Assim, não sei se eu me fiz explicar. Eu acho que eu estava entendendo, mas acho que talvez eu não tenha Tá, assim, ó. entendido Não, eu queria entender um pouco melhor essa ideia de assimilamos os a pensamentos daquele frase. que pensam como pensamos. A frase essa ideia. Uhum. É porque, na Não verdade, bateu, mas não tocou no coração, sabe? aham. O que ele está querendo dizer aqui, Fabrícia, basicamente, é sobre a questão da afinidade. Então, tu não vai atrair nada na tua vida que não seja afim de ti, tá? Então, essa situação de assimilar, né, de associar, é a afinidade pura. Então, você vai ter próximo a você pensamentos que você já tem. Por exemplo, quando a gente fala sobre um caso de obsessão, né? A gente fala assim, ai, porque é o obsessor. A gente quer se isentar da nossa responsabilidade perante uma obsessão, né? Independente sobre tipo de obsessão e idade da obsessão, tá? Mas a gente sempre coloca a figura negativa nesse processo como o obsessor em si. Só que o obsessor, ele não consegue, ele não tem capacidade de influenciar alguém que não tenha a mesma linha de raciocínio que a dele, entende? Então, se você é uma pessoa que, sei lá, que nem eu tô falando agora, tá? Um exemplo chulo aí da reclamação. Se eu sou uma pessoa que não reclama, que não julga os outros, não tem por que esse pensamento vir para mim ou ser uma sugestão, sendo autossugestão ou não, se eu não consumo esse pensamento. Entendeu? Então, você assimila o pensamento daqueles que pensam como você, porque vocês, na verdade, vibram quando pensam. O pensamento, ele é uma vibração. Então, pela questão ali, né, pela força eletromagnética, vocês têm correlação entre vocês pelo pensamento que vocês cultivam. Então, no teu campo vibratório, terão pensamentos que serão similares aos teus. A Maria levantou a mão primeiro. Cris, pode falar. Sim, a Maria vai falar primeiro, né? Maria? Ficou um pouco confuso. É por isso que eu fiquei esperando também. Desculpa. Não, Fala, pode falar. Não, o que eu ia comentar até casa um pouco com isso que a Fabrícia perguntou. Quando a gente fala sobre um assunto como esse, que é de associar-se, né? De associação, a gente já inclui outros assuntos que a gente já conversou antes. Para a gente entender essa interação com o outro, seja um outro pensamento, seja uma outra pessoa, uma outra situação, tipo, que transborda de você, esse processo, ele já está embutido conhecimentos como dualidade, equilíbrio,
tudo aquilo que a gente conversa das leis que levam à ordem já fazem parte desse raciocínio, né? Então, que a gente também consiga olhar um pouco para esse lado, para entender, por exemplo, aqui quando ele fala do pensamento que a gente assimila o pensamento daqueles que pensam como pensamos, porque por lei de reação eu consigo ter uma situação daquilo que eu preciso aprender, logo que tem uma vibração parecida com a minha, para que eu consiga assimilar aquela situação. Porque tudo que for diverso ao que eu consigo visualizar no meu campo, eu não vou absorver. Porque eu sou seletiva, eu sou fragmentada, eu escolho essa minha potência dessa forma, né? Então, a gente consegue esmiuçar bem essa parte de associação para entender também essas outras leis que a gente já conversou. Era só isso. Obrigada, mozão. Pode falar, Cris. Então, enquanto estavas ali falando, eu estava pensando num exemplo mais prático, né? Porque quando a gente fala de conexão com o todo, é uma coisa muito mais sutil do que a gente possa realmente imaginar dentro da nossa capacidade intelectual, né? Essa capacidade que a nossa mente mecânica nos permite. E, então, a gente se conecta a esse todo, são os nossos irmãos, é a natureza, os animais, o sistema como um todo, né? É uma conexão com o nosso próprio passado e, consequentemente, com o futuro, através das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então, todo movimento do pensamento gera uma onda vibratória, né? Que interfere diretamente no todo, abrangendo esse nosso estado emocional, nossa saúde física e tudo que nos cerca. Então, a sutilidade do pensamento, e aí se a gente fosse pegar um exemplo prático, por exemplo, ali naquele bar todo mundo bebe, né? Ali naquela outra sala todo mundo fuma. Então, onde eu quero entrar? Né? A gente trazendo para a parte material, onde é que o meu pensamento quer ir? Né? Onde é que esse pensamento quer me levar, na verdade? Então, quando a gente fala de tudo isso e compreende a sutileza e a força que é entrar nessa teia, né? Nessa teia mental que permeia todo o nosso universo, né? Então, a gente se conecta com outras mentes, sim, através desse campo vibratório, dessa interação eletromagnética, como ele fala ali, né? Então, a gente entra em ressonância. Então, por isso que aí a gente pode trazer o assunto, né? Da dualidade, da escolha, que eu posso escolher o tempo inteiro. E eu posso escolher o que pensar, né? E entender que o pensamento é uma força que muitas vezes vem de um impulso externo, através de um irmão, vem de um impulso interno, e tudo misturado, né? Não dá para departamentalizar as coisas, porque o subconsciente ele tem uma força muito grande, e a gente tem que ir lidando com isso tudo, e de uma maneira integral. Né? E como é que se faz isso? Por que a gente fala tanto da mansidão, do estar presente, do estar no momento? Para que a gente consiga, aos poucos, e percebendo todo esse mecanismo, né? Para que a gente realmente saia dessa superficialidade, de só perceber o que está muito perto da camada mais grossa, né? Porque nós temos muitas coisas ali que a gente realmente ainda não percebe. E acho que é isso. Obrigada. Obrigada também, meninas. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? O Fabrício, tu conseguiu pegar, Ah, entendeu? oi, Oi, Tati, eu Jorge, gostaria de dar uma contribuição aí, além por de todas que favor. já foi dado. Não, bem simples assim. Por exemplo, o emprego que nós temos, ele foi feito pela associação de pensamentos, pela lei de afinidade. E dentro do seu emprego, você continua assimilando os pensamentos das pessoas que estão ali. E todas elas são reflexos teus. Então, muito simples. A família que a gente tem
também foi por associação, por lei de afinidade. E tudo mais que acontece no carro que você compra, na comida que você escolhe, tudo, não tem nada que não esteja inserido nesse processo. Entendeu agora, Fabrício? Oi, Jorginho. Estou aqui pegando exemplos e pegando meus exemplos para perceber assim, então é isso, então é aquilo, tentando criar consciência um pouco maior da situação, porque às vezes é muito fácil, eu digo às vezes, né, dependendo da situação, é muito fácil pensar o oposto disso, que é assim, os opostos, criar o sentimento de repulsa, de exclusão, observar, agir dessa forma. Não observar e assimilar pela questão da afinidade. Então, eu estou aqui pensando, na família, quais são as afinidades que eu tenho com aqueles que eu repulso, com aqueles que eu tenho esses sentimentos de exclusão? Que afinidades que eu tenho? Aonde que eu sou assim? Sabe, vocês estavam falando e eu aqui pensando, me reportando a situações de trabalho, a colegas de trabalho, na família, em casa, e pensando no que tem, aonde que tem que chegar, né? Pensando aonde tem que chegar, aonde tem que ter esses sentimentos de amor, sentimentos mais brandos, mais agradáveis, digamos assim, para poder, né, situações melhorarem. Enfim, é isso. Tá bom. Assim, por exemplo, nós estamos nesse grupo de estudo. Ele também é feito por afinidade. Qual é a afinidade? Todo mundo aqui quer aprender para evoluir. Não tem nada que esteja fora desse contexto. E todas as coisas são reflexos nossos, individuais, que são coletivos e individuais ao mesmo tempo. Então, todo o contexto que nós... Por exemplo, o planeta Terra. Todo mundo assimila os pensamentos. Por isso, gente, que é muito difícil evoluir. Porque nós estamos dentro de uma camada muito densa. Então, você se enche de bons pensamentos. Mas chegando no seu emprego ou em qualquer lugar, você recebe uma carga negativa muito grande dos pensamentos dos outros, não é? Que ainda querem continuar pensando e vivendo daquele jeito. Por aí vocês veem como é a dificuldade, a densidade é muito grande. Então, assim, a afinidade, ela é pela sombra ou pela luz, tá? Tem uma afinidade. Pode ser por culpa, pode ser por karma, pode ser por qualquer coisa, ou pode ser porque é um espírito que você gostou muito. Todos eles são afins. Você pode ter afinidade por beleza, por sexo, por dinheiro, por nível social, por culpa, por mágoa, por ressentimento. Aí vai. Cada um vai se afinando e adentrando ao campo que ele está mais propenso, né, a se colocar. Era isso, Tati. Muito obrigado. Ô, Jorge, Obrigada desculpa. também. Vai, Tati, desculpa. Hoje eu estou bem faladeira, mas vou me Pode controlar. falar. O Jorge falou afinidade por mágoa. Foi essa palavra, Jorge? Também. Não. Também, Sim, né? foi essa palavra. Tá. Não, porque eu estava aqui escutando e pensando, então também tem as afinidades e sentimentos negativos. Então, aí que está o esforço. Agora eu quero que tu, nessa minha fala, valide ela se está correta ou não, e o que está certo e o que está errado. Então, quando eu tenho afinidade por sentimentos negativos, assim, com quem for, isso é meu, e eu estou espelhando, e eu tenho que trabalhar o oposto disso, que daí vira uma virtude. É isso? Isso. Você tem que trabalhar a dualidade da raiva, né? Okay? Só que você, como aqui é associação, você tem que imaginar assim, quando você tem raiva, todas as mentes que têm raiva neste planeta estarão associadas com você. Caramba! São bilhões e bilhões de mentes associadas dentro do mesmo contexto. Só 7 bilhões, amigo. Só. É mentira, né? Às vezes 7 não tem raiva, porque, por exemplo, tem uma pessoa assim, um Buda como você, já não tem mais raiva, não tem mais nada, né? É verdade. Então, é 7 menos você, né? Então, mas tem pessoas que não têm raiva, tem várias, né? Sei lá, deve ter algum. Ou que tem outros tipos de pensamento, ressentimento, ou irritações, ou um coração bom também, né? O importante é saber isso.
todo pensamento que você tem se associa com bilhões de mentes. Por isso que é bem difícil, às vezes, além da inércia que a gente traz, nós estamos dentro de um campo muito denso, recebendo essa informação e essa energia continuamente. Mas é isso. Deu para entender, Fabrícia? É interessante isso, amigo, porque eu falei ali, né, 7 bilhões de pessoas encarnadas, mas assim, tem todos os desencarnados também, né? Então, na verdade, realmente Isso aí. é muita potência. E eu acho muito relevante isso que tu trouxe de muitas vezes você está tentando mudar e aí você vai para um ambiente que você já atraiu, que é o que você tem mais propensão, e aí acaba sendo bombardeado e tendo uma dificuldade e, né, enfim, por falta de vontade, disciplina, acaba aí voltando ao que tem mais facilidade de fazer, né? Mas é muito interessante isso porque, por mais que tenha sido uma sugestão do campo em que você criou, né, por muitas escolhas, a partir do momento que você acabou escolhendo novamente esse deslize, vamos dizer assim, entre aspas, né, você está escolhendo novamente. Então, sempre vai ser uma escolha sua, né? Por isso que a responsabilidade ela é algo muito importante, porque quanto maior velocidade a gente dá para um pensamento, para um comportamento, para uma decisão, ela vai ter mais força, porque a inércia dela é muito maior. Então, a inércia, lembrem-se, a inércia, muitas vezes, na minha cabeça, pensava que a inércia era algo parado, né? Mas a inércia é só a probabilidade que você tem de se manter no mesmo que você já está fazendo. Então, se eu estou em movimento, para eu parar essa inércia de movimento, eu vou ter que fazer uma força muito grande, né? Da mesma forma que se eu estou parada e eu quero entrar em movimento, eu vou ter que ter uma força de vontade para que isso aconteça. Então, é muito importante que a gente entenda essa associação, entenda que a gente é conectado com tudo e absolutamente tudo que permeia a nossa vida e que a gente vai ter que ter vontade e disciplina para mudar muitas coisas, para mudar essa mente mecânica, para mudar o que já está colocado aí nesse cinturão de imagens e poder dar movimento diferente ao que já é conhecido. Tati, você levantou a sua mão. Tati, tem alguém para falar? Tem, mas agora você já pode falar. Eu só queria reforçar o que você falou, porque assim, quando você entra no campo denso, como você colocou, e você cai no mesmo erro, ou seja, você volta para a vibração, você não sustenta uma posição devido à sua vontade não ser suficiente, ou a disciplina não ser suficiente, ou não entendeu, você está deixando de desenvolver as potências. Que tudo isso que você falou foi maravilhoso. Então, aí também tem outro gancho. Ou você desenvolve as potências, ou você continua vivendo daquela densidade, daquele padrão. Então, na verdade, é como Maria falou, é uma oportunidade de você se transformar naquele campo, desenvolvendo as potências, inclusive a vontade, como você colocou, uma vontade firme, uma disciplina de não errar, um sentimento novo, a área de discernimento, que é um dos objetivos da aula, né? É o desenvolvimento das nossas potências. Dentro delas, a criatividade. Não existe criatividade com a mente que está presa num campo, repetindo o mesmo padrão de comportamento, de pensamento, de sentimento. E prisioneira daquele campo, assimilando cada vez mais o mesmo conteúdo e a mesma energia. Aí você fica numa densidade muito forte. É isso aí. Obrigado. Obrigada, amigo. E é real, né? A gente tem que, por exemplo, ali a Fabrícia estava pensando, né? Eu estou procurando afinidade na família, estou procurando afinidade no trabalho. Fabrícia, você tem afinidade em tudo. Todas as pessoas, todos os acontecimentos, eles estão vibrando na mesma sintonia que você. E por isso que estão sendo atraídos para o seu campo.
Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa no trabalho, uma pessoa que foi arrogante e que você não concorda com essa arrogância. É aquilo que a gente conversa sobre a lei do espelho. É o teu interno sendo projetado para que tu tenha a possibilidade de reconhecer. Quando tu tá numa situação onde tu tá passando um constrangimento, é uma oportunidade. Tu não precisa concordar com a situação, mas tu tens uma oportunidade ali de praticar o amor, de praticar o não julgamento, de praticar a aceitação daquela pessoa, porque tudo o que nos impacta nesse sentido, por exemplo, a tal pessoa fez uma coisa que me irritou porque eu não concordo. Ele está te trazendo uma informação. E essa informação ela é muito valiosa para que tu mude a ti, porque tu só pode mudar a ti como eu só posso mudar a mim. Então, por isso que o espelho ele é tão importante, né? Porque tem muita, que nem eu estava falando, eu não conseguia, e eu não estou botando nenhum filtro, eu realmente não conseguia achar que eu era uma pessoa reclamona. Eu me achava uma pessoa legal, que não reclamava, que era gente finíssima. Quando eu comecei a conseguir reconhecer essas reclamações, que eu era chata, enfim, o contrário disso, a partir desse reconhecimento, eu tenho oportunidade de mudar. Então, por exemplo, eu tô conseguindo aí vibrar na mansidão, eu tô conseguindo me acalmar mais, e, enfim, né? Ter pensamentos diferentes por vontade própria e por disciplina do que eu já tenho agora, né? Que são mais para o lado negativo. Se eu chego no meu ambiente de trabalho e tem uma pessoa que faz um negócio que eu acho, ai, nossa, que folgada essa pessoa, e já caio ali no julgamento, por que eu me acho melhor do que ela? Se eu não estou conseguindo ser benevolente, se eu não estou conseguindo ter compaixão, porque eu estou julgando essa pessoa. Então, por que eu estou me achando melhor nessa situação? Entende? Então, nessas situações que eu não concordo e que falam sobre mim, talvez eu esteja tentando fazer um caminho diferente, né? Mas a partir do momento que eu não consigo entrar em sintonia com Jesus, com Deus, que é puro amor, né, e faço algo que seja contrário a eles, no caso, né, de exemplo, eu também estou perdendo uma oportunidade de praticar ali o bem, né? Então, eu não sei se eu fui clara nesses exemplos, mas é mais ou menos isso. Tudo o que está em torno da gente é por afinidade, seja bom ou seja ruim, porque, como a Cris bem falou, né, a gente está dentro da dualidade, então a gente está vendo isso. A gente precisa reconhecer isso, né? E é um processo. Acho que agora a Tati Rocha pode falar. Eu acho que todo mundo já acabou falando um pouquinho do que eu queria falar, assim. Tu, principalmente, amiga, complementou agora no final, com o que eu queria falar dessa questão da importância dos reflexos, né? Porque as pessoas estão a todo momento, pessoas e situações estão a todo momento dando um feedback para a gente de como a gente pensa e como a gente se comporta, né? E a gente basicamente não aceita e julga o comportamento dos outros porque a gente queria que fosse da nossa maneira. Então, quando a gente, como a gente está muito focado nesse negativo que viemos falando até agora, né? Tu e o Jorge falaram super nisso, que é onde a nossa mente ela se encontra, né? Focada nesse negativo e tal, é mais disso que a gente vai perceber. Então, eu acho que a virada de chave seria a gente olhar para cada um desses reflexos, né? E começar uma mudança de percepção. Identificar que a gente quer que as coisas aconteçam à nossa maneira, e é por isso que a gente se rebela com as coisas como elas acontecem, né? E dá um espaço para que coisas novas aconteçam e que novas percepções elas possam chegar. Porque a gente basicamente entra em conflito com o outro, né? Por conta disso e tal, e só percebe o lado ruim no outro. Mas vamos nos colocar no lugar do outro, né?
Eu como sendo o outro ali. Cara, o outro ele tá dando o melhor dele, ele acha que ele tá resolvendo as coisas da melhor maneira. Eu tenho certeza que o outro ele não se coloca diante de uma situação e pensa, eu tô dando o meu pior. Não, a pessoa tá dando o melhor dela. Então eu acho que o que a gente precisa para evoluir é a nossa mudança de percepção, porque daí, independente de quem a gente cruze no nosso caminho, independente da situação que apareça, a gente vai conseguir extrair o melhor daquela situação, né? A gente vai conseguir olhar para o outro e ter a compreensão, cara, poxa, eu não olhei o lado dele, ele está tentando fazer o melhor dele é aquele ali. E eu só queria que fosse de uma forma diferente, mas não é. É assim, sabe? Então, eu passo a entender que, assim como eu, o outro, ele está tentando te extrair o melhor que tem dentro dele, mesmo que o melhor seja isso que a gente oferece. Era isso que eu ia falar, mas outras coisas, mas basicamente isso, e vocês acabaram complementando bem. Obrigada, amiga. Obrigada também, amiga. E é bem isso, né? Nossa, gente, assim, ó, eu acho muito legal trazer exemplos da vida, porque acho que fica mais palpável. Tinha uma época, há algum tempo atrás já, que eu já estava estudando sobre tudo que a gente estuda hoje em dia, enfim, né? O autoconhecimento e querer melhorar e querer, enfim. E aí eu comecei a trabalhar com uma pessoa que essa pessoa sempre almoçava comigo, né? Porque tinha um local só, um refeitório só. E todos os dias essa pessoa reclamava, mas ela não reclamava tipo assim, não sei o quê, não, ela reclamava berrando, ela era muito agressiva, batia a mão na mesa, e eu lembro que aquilo me causava um negócio assim que raiva eu acho que é o nome, assim, mas eu não sei se é porque eu estava tentando melhorar e aí vinha uma onda, porque, cara, eu era assim também, né? E hoje em dia eu consigo entender como eu sou assim também. E, mas aquilo me causava uma angústia, porque era sempre assim, né? E era exatamente naquele momento ali que eu podia continuar escolhendo melhorar, porque eu queria melhorar, eu quero melhorar. Então, naquele momento ali, eu poderia exercitar a compaixão. Eu poderia simplesmente ser um ouvido para ela que precisava desabafar, que precisava reclamar, porque estava se sentindo mal com qualquer situação que pudesse estar acontecendo. Eu poderia ser um ombro amigo, eu poderia tentar dar novas perspectivas, sem julgamentos, né? Só através realmente do amor. Então, é louco isso, porque não necessariamente eu não estou concordando, não é? Eu não estou falando isso, não é para concordar com as situações de espelhamento que acontecem, não é? Mas é que é para a gente olhar de uma outra forma. E eu sempre penso em Jesus nesses momentos, porque a gente podia falar qualquer coisa para Jesus. A gente poderia falar para ele que ele era um mentiroso, sei lá, e ele ia olhar para a gente e ia falar: Nossa, tudo que tu tá falando, tudo que tu tá julgando, não muda o meu amor por ti. Não muda eu ter passado. Eu vi uma palestra recentemente que falou que a preparação de Jesus para conseguir encarnar nesse planeta foi mais de 1000 anos de preparação. Eu não tenho fontes, mas foi numa palestra. Então, não mudava o fato dele ter se preparado por 1000 anos para estar num lugar que ele não tinha afinidade energética em relação à vibração. Mas mesmo assim, ele veio para mostrar um novo. Ele veio para dar uma ponta para a gente parar de ficar olho por olho, dente por dente, para a gente parar de querer botar a nossa justiça, colocar o que nem a Tati falou, o nosso ponto de vista, colocar o que a gente acha que é o correto e que o outro deve estar fazendo. Se é o que eu acho correto, eu tenho que trazer isso para a minha responsabilidade de fazer o que eu acho correto. Então, em situações em que eu tenho a oportunidade, por exemplo, de fazer de um outro jeito, de um jeito mais fácil ou de um jeito mais mecânico, que eu consiga colocar minha vontade para colocar e fazer aquilo que eu quero impor para o outro. É esse o caminho, né? E eu tenho que ser humilde o suficiente para poder reconhecer as minhas sombras e iluminar essas sombras, né? Então, o processo de autoconhecimento, e por isso que a gente está estudando hoje essa questão de afinidade,
é para que a gente entenda, é para que a gente faça o caminho de autoconhecimento e de autotransformação. E é só isso. Eu tenho 2 pessoas de mãozinha levantada, o Jorge e a Cris. Eu não sei quem levantou primeiro. Pode falar, Jorge. Não, pode falar, Cris. Não tem pressa, não. Vamos lá. Já falei demais. Não, na verdade, assim, na hora que a Tati estava ali falando, não, acho que a Tati Rocha, né? E me ocorreu uma ideia, assim, de que como a gente gosta de proferir uma sentença, né? Eu quero tentar me fazer entender, porque e para a gente mesmo e para os outros, né? Então, e a gente nesse momento acessa uma corrente de pensamento negativa, porque a gente está sempre entrando em ressonância, né, com tudo isso. E aí o Jorge mesmo me mandou essa semana um videozinho pequeno falando das 2 partes da oração da Ave Maria, né, Jorge? Que uma é intuída e a outra Isso. feita pelos homens, né? De que como a gente se trata mal, de como a gente não se acha merecedor das coisas, né? E aí ele dizia, né? Recitava ali a primeira parte da oração, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, a mãe de Jesus. E a segunda parte, se a gente parar para observar, né? E aí ela vem dizendo, rogai por nós pecadores. Entende? Como a gente trouxe para o nosso mundo, para os nossos sentimentos, essa visão de Deus, né? De que nós somos pecadores, de que nós somos ruins. E o que eu quero chamar a atenção, que é o que tem vindo muito para mim ultimamente, é como a gente profere sentenças para a gente mesmo e para os outros. Traz uma demonstração de falta de fé, de falta de amor, de falta de esperança, de falta de criatividade, que o Jorge citou, a criatividade, a gente vai estudar um pouco melhor. E como eu posso ser criativo dentro do meu mundo e amorosamente, sabe? Isso é transformador, porque eu toco em forças quase que desconhecidas, né? Que é de me realmente pensar e sentir que eu mereço o amor de Deus, eu mereço tudo que é bom e eu mereço uma vida plena de alegria. É isso, obrigada, meu amor. Pode falar, Jorginho. Muito Gente, é obrigada assim, ó. também, Cris. Deixa eu ver se eu consigo explicar um negócio para vocês. Quando uma pessoa faz algo, como a Tati Rocha falou, tem uma percepção. A pessoa faz uma coisa para mim, eu tenho uma percepção, que é minha. A pessoa é o meu reflexo, é a minha sombra. A pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: como é que vocês estão tratando a sombra de vocês? Como é que você trata o seu próprio reflexo? Que você, aquilo é você, é o outro. Porque se você estiver tratando a sua sombra mal, tudo vai ser ruim, a afinidade aí, né? Você está assimilando o pensamento ruim e está caindo numa densidade e baixando mais a vibração. É uma coisa que todo mundo precisa pensar. Quando você perceber algo que você não gosta, como é que eu estou tratando a minha própria sombra? É com amor? É com bondade? É com compaixão, como disse a Tati? Como é que você está olhando para você mesmo? Isso quer dizer muito. Você está olhando para você mesmo com amor, com bondade, ou você já olha para você mesmo com raiva, com irritação? Como é que você se enxerga? E a tua sombra, que está no reflexo do outro, te dá todas essas informações e muito mais. A outra percepção, que a Tati Rocha colocou, muito bem colocada, que nós devemos procurar outras percepções, é assim, como a Tati Pessarulo falou, tem uma menina lá que era chata e ficava lá e etc e tal. E eu não sabia como eu tratava a menina. Então, vamos ter uma nova percepção. Se eu estou olhando para a minha própria sombra e fazendo mal para mim mesmo, quando você olha para uma pessoa que está brava, que está, sabe, xingando ou se debatendo, por que você vai
ficar com raiva de uma pessoa dessa se ela está com raiva dela mesma, da sombra dela, se ela está se irritando com ela mesma. E tudo que ela estiver fazendo, ela está fazendo para ela mesma. Ela merece o seu perdão, a sua prece. Porque não é com você. Ela está com raiva dela mesma, ela não está se enxergando com amor, com bondade. Essa é a percepção que a gente tem que ter. Quando você vê uma pessoa te fazer mal, é porque ela está fazendo para ela mesma. Ela olha para ela e ela não gosta do que vê. Ela não gosta dela mesma. E ela está se fazendo cada vez mais mal. E se você contribuir com isso, se associando ao pensamento dela, para colocar uma carga maior em cima dela, você também fica com essa carga, você também vai se tratar mal. Eu não sei se eu me fiz entender. A outra situação que eu gostaria de falar para vocês é que essa afinidade, essa associação, ela pode ser de baixa vibração, mas pode ser de alta vibração. Se assim a gente quiser. Como disse a Tati Tessarolo, é uma questão de escolha. Eu posso me associar com um monte de coisa ruim, mas posso me associar com um monte de coisa boa. Por isso que eu peço sempre para orar. Olha, quando você for para o seu emprego, antes de chegar lá, ore. Se tiver algo contra alguém, chega lá, faz uma prece para essa pessoa. Antes de dormir, faz uma prece para os anjos da guarda. Quando acordar, faz uma prece. Sentiu que durante o dia você está se desequilibrando, faz uma prece, se equilibra. Se associe com espíritos bons. Esse poder todos nós temos. E ele foi dado por Deus. E nós temos ainda um dínamo, que é um gerador de energia contínua, que podemos gerar energia pura, que já foi estudada aqui nesse curso. É uma questão, de novo, como a Tati Tessarolo colocou, de escolha. Você está escolhendo o tempo todo. E escolheu, você é responsável. Então, vamos escolher direito. Muito obrigado, Tati. Era isso. Muito obrigada, amigo. A Maria queria falar? Tem uma mãozinha levantada aqui. Não tem? Não, já passou. É? Passou mesmo? Passou. Tá bom. A Cris está com a mão levantada porque esqueceu o que quer falar de novo. Acho que esqueceu. Então, gente, acabou a aula, aquelas... Tô brincando. Eu acho muito interessante. Ó, a Cris levantou a mão? Ué, Cris quer falar? Não, nega, eu não quero, não tô com a mão levantada. Ah, tá. Não, porque apareceu aqui que tu tinha levantado, deu assim, ué, mas acabei de perguntar. Mas então tá. Pessoal, eu acho tão interessante que ele traz bem essa visão de semelhança de como funciona isso, né? De uma forma muito grandiosa, porque, poxa, se a gente for parar para pensar o tamanho que a gente é, e eu falo isso fisicamente mesmo, né? E comparar com o tamanho do planeta Terra, e comparar isso com o tamanho dos outros planetas, enfim, a gente é muito pequenininho, né? E aí eu acho muito legal, porque é algo de uma dimensão tão grande, tão extraordinária, ser comparado como a gente funciona também, né? Porque muitas coisas para a gente assim são um mistério, porque a gente não tem capacidade intelectual ainda suficiente para entender com tanta minúcia, né? Mas o que a gente já consegue entender, a gente já está estudando, já está recebendo informações, né? Inclusive o Espiritismo ele veio aí para ser uma chave, né? Na verdade, várias chaves para várias portas do que a gente conseguiria compreender e trazer isso para a vivência, né? Para praticar de fato.
né? Que eu acho que é o mais interessante de tudo. Então, a gente entender que os planetas eles estão conectados pela interação eletromagnética e que a gente funciona da mesma forma, só que em ressonância com o mental, faz a gente conseguir entender melhor, né? Tanto a lei do espelho quanto todas as situações que a gente passa na vida, né? E entendendo e observando, a gente consegue ter maior facilidade para fazer tudo isso que todo mundo falou até agora, né? Que é o aperfeiçoamento, que é a melhora de si, né? Então, continuando, eu coloquei essa imagem que eu achei muito interessante para a gente poder entender. A gente está falando aí do eletromagnético, né? Então, para a gente entender o nosso campo eletromagnético. Então, esse campo bagunçado aí, que a gente não consegue entender nada, que está em completa desordem, é quando a gente critica, quando a gente reclama, quando a gente condena, duvida, tem medo, preocupações, engana, julga, humilha, tem pensamentos e sentimentos negativos consigo mesmo e, consequentemente, com as outras pessoas, como bem o Jorge colocou ali, como que a gente está tratando as nossas sombras, né? Como que mentalmente ou como externamente, né, a gente está colocando isso, né, para coisas e situações que a gente não concorda, né? Isso fala muito sobre como a gente está agindo conosco, né? Então, resumindo, quando não trabalhamos corretamente com as nossas emoções. E o campo que está em completa ordem, tá lindo, até a figura, né, traz uma sensação de alívio para mim, assim. Então, é quando a gente faz totalmente o oposto disso, né? Quando a gente não critica, não reclama, não condena, pede desculpas, perdoa, agradece, ama sem esperar nada em troca, e isso é uma coisa muito importante, porque eu arriscaria dizer que a gente não faz absolutamente nada sem esperar algo em troca, tá? Eu arrisco dizer, não posso falar sobre todos, mas posso falar sobre mim. E eu arrisco dizer que não tem alguma coisa assim, quando eu tô só nessa desordem, né? Que eu não faço algo genuinamente. Óbvio que eu faço algo genuíno, mas quando eu tô em desordem, não, né? Então, quando eu cultivo essa desordem, né? Eu tô sempre esperando algo em troca, tô sempre julgando porque eu quero que faça aquilo que eu tô fazendo. É tão louco, é tão bizarro a gente pensar nisso, né? Querer que o outro faça aquilo que a gente faz. Mas o outro faz o que a gente faz. Vocês percebem isso? Vocês percebem esse paradoxo? Eu tô julgando o outro porque eu quero que ele faça o que eu faço, mas ele é meu espelho, então ele faz o que eu faço, né? Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Isso realmente para mim foi profundo. Mas, enfim, é bom que a gente tenha essa imagem, porque aquilo que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue enxergar o nosso campo eletromagnético, mas a gente consegue sentir, a gente consegue ter consciência de como que a gente está, né? Então, quando a gente pensa ali sobre a questão da mansidão que a Cris trouxe, né? Quantas vezes a gente está aí tendo problemas de ansiedade, de ficar com pensamentos mega acelerados e tal o tempo todo aí inconsciente diante de tantos pensamentos que simplesmente bombardeiam a nossa mente e levam a gente como marionete durante os nossos dias e fazem com que a gente não possa ter esse senso crítico, né? Não possa ter essa outra perspectiva que a Tati Rocha trouxe, né? Porque é a verdade, é isso que a gente precisa, né? A gente precisa ter senso crítico, a gente precisa olhar para as coisas que estão acontecendo e entender. Bom, se Deus é justiça e se tudo funciona perfeitamente, né? Sobre a lei dele, né? Sobre a lei dele, o que eu preciso aprender nessa situação aqui, né? O que eu posso praticar nessa situação aqui e que não vai gerar benefício para mim, mas para os outros também, né? Porque é aquilo que eu falei inicialmente,
a gente tem essa ideia torta de que a gente não vai trazer transformações. E sim, a gente vai trazer transformações, né? E o simples fato, eu lembro que quando eu aprendi sobre isso, há muitos anos atrás, nossa, bastante tempo mesmo, eu fiquei meio chocada, pensando assim, nossa, eu posso transformar mesmo o meio? E aí eu estava em casa com os meus familiares, e um dos meus familiares teve um rompante, assim, de ficar bravo, assim, na irritação e tal, não sei o quê. E eu geralmente respondia essas situações da mesma forma, com mais revolta, censurando, brigando. E aí eu lembro que quando essa informação chegou para mim, eu pensei, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar calma e vou trazer esse carinho que eu acredito que é o que falta nesse momento. E eu lembro que quando eu comecei a praticar isso, e eu vi diferença, eu fiquei, nossa, é real. Tipo assim, pratiquem isso no dia a dia de vocês. Pessoas que vocês têm, às vezes até mais intimidade, que eu acho que é até mais difícil quando a gente tem mais intimidade com aquela pessoa, acho que fica até mais difícil da gente conseguir ter mais compaixão, talvez. E façam isso, né? Coloquem à prova. Se tem uma situação que alguém está vindo aí irritado, incomodado, seja por qual motivo for, né? E aí, que nem o Jorge falou, por que que eu vou ficar mais irritado nessa situação, né? Por que que eu vou me assemelhar a isso? Então, que eu consiga trazer ordem para isso, que eu consiga acalentar, que eu consiga dar o ouvido para essa pessoa poder falar e dar novas perspectivas, enfim, dar um carinho. Às vezes a gente não precisa nem falar nada, às vezes só o fato da gente se manter tranquilo e entrar em sintonia positiva para que aquela pessoa também possa ficar tranquila, já auxilia. Então, assim, é muito legal, eu acho isso muito massa, quando eu trago consciência para a minha vida e para o meu entorno sobre essas situações, porque, cara, a vida é a gente tentar. E aí, às vezes, a gente se perde nas censuras do que a gente se propôs e não conseguiu. Poxa, não consegui de novo, aí fica congelado na censura de novo, né? E, poxa, a gente está tentando, a gente está vivendo, né? Essa é a nossa maior proposta nesse momento, viver. E viver necessita de consciência, né? Necessita de presença, para que a gente enxergue essas situações e veja o que funcionou, o que não funcionou, como é que a gente pode fazer diferente ou não. Então, isso que é o interessante, é o legal da vida, esse movimento, né? Essas possibilidades. Pode falar, Cris. Eu sou obrigada. Eu queria falar porque eu achei essa figura o máximo, né? Porque as figuras dizem tanto para gente, e quando a gente fala de associação, né? De correntes. Eu caí. Oi? Eu caí? Alô? Cris. Oi? Oi, agora eu te escuto. Eu não sei se as outras pessoas estão te escutando, mas eu não Eu estava escutando escutei. sim, Cris, eu Caiu. acho que É a Tati que está caindo, então, é. né? Aquela que congelou ali. Tá, mas Sim. enquanto ela Ah, tá sou ali. eu? É. Sim. Estão me ouvindo? Sim, Cris. Tá, então vamos lá, enquanto a Tati volta. Ah, que pena que caiu a imagem. Mas enquanto ela volta, né? A gente vai conversando aqui. Mas ali aquela imagem de estudo, né? Porque uma figura está em completa desordem e. Oi, voltou? Oi, voltei. Tá gravando, né? Tá, eu só vou esperar tu colocar a figura de novo. Ah, eu acho que eu não tô mais como host. Tô? Deixa eu ver. Agora acho que é você agora que é host. Ai, tá bom. Vamos botar de volta então. Coisas que acontecem, né? Uhum. Tá de host de novo.
Foi. Foi. Então, né, quando ele fala ali a primeira figura, assim, aquele emaranhado, desordenado, desorganizado, e aí a gente pode dizer, né, o quanto isso traz cansaço, traz desajuste, traz doença, um estado emocional desequilibrado, e tudo por conta daquela legenda, né? Eu critico, eu reclamo, eu condeno, eu duvido, eu julgo, eu me engano, ou seja, né, emoções completamente desequilibradas. E a outra figura, se a gente observar, ela flui, né? Ela flui e ela é uma troca ali constante. Então, provavelmente não, né? Ela traz saúde, ela traz paz, harmonia, porque o campo energético, esse campo eletromagnético está ordenado, está trabalhando dentro da ordem, ou seja, está trabalhando em consonância com as leis de Deus. Então, achei realmente essa figura muito significativa, apesar do texto, né? Mas só a figura acho que já dava para a gente fazer quase uma aula inteira. Obrigada, Tati. Obrigada também, amiga. O que mais quer falar? Né? E é interessante, né, a gente pensar até sobre essa questão dessa consciência cósmica e de tudo estar interligado, porque às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, né? Tá, como assim? Tá tudo interligado? Por que que eu consigo atrair outras pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, né? Enfim, mas a gente consegue entender perfeitamente que uma célula que começa a se multiplicar errado pode se tornar um câncer, que pode atacar um organismo inteiro e que pode levar ao desencarne. Então, por que que isso é tão palpável e eu consigo acreditar nisso e eu não consigo acreditar no contrário, sabe? Por que que eu não consigo entender essa conexão? Se eu consigo entender que uma célula do meu corpo, sei lá, pensem aí numa célula do fígado, ou qualquer coisa aí. A célula do fígado não sabe que a célula do cérebro existe, não sabe que a célula do coração existe, necessariamente, né? Porque ela não está compondo ali o mesmo órgão. Eu estou dando só um exemplo, tá, gente? Mas quando esse fígado fica doente e tem, sei lá, uma célula cancerosa, essa célula ela pode ir para outro órgão, né, e levar uma metástase. Então, isso é alguma coisa tão palpável, que fica tão concreto para a gente, né? Mas que a gente tem dificuldade de entender em outras situações, né? Como, por exemplo, a questão dessas afinidades da consciência cósmica, né? De tudo, desse emaranhado cósmico, dessa conexão, dessa correlação o tempo todo, né? De tudo que eu estou transmitindo e de tudo que eu absorvo como reflexo, né? Afinal, a lei de ação e reação ela também está aí. Se eu estou tendo uma ação através de pensamentos, né? Se eu estou emitindo ondas, essas ondas elas também vão retornar para mim. Então, eu crio um campo e através desse campo eu vou atrair coisas que são compatíveis com esse campo, né? Essa que é a verdade. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as mesmas emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então, é isso que a gente está falando sobre a aula inteira, né? Ele começa dando exemplos, primeiro ele fala ali sobre a questão da mente mecânica, sobre o nosso cinturão de imagens, e que se a gente conseguisse olhar para isso, a gente já conseguiria entender toda a nossa vida e todo o nosso funcionamento, né? Depois ele traz ali a correlação e a explicação sobre o macro no micro e o micro no macro. Então, ele dá exemplos para que a gente consiga entender esse funcionamento, né? Então, por exemplo, se eu consigo entender exatamente o que eu falei agora sobre a questão do câncer, eu consigo fazer uma correlação com essa questão também energética mental, né? Então, eu consigo entender. E ele continua explicando, né? Que a gente sentindo,
a gente pensando, a gente falando ou a gente agindo, independente de qual etapa a gente esteja, a gente vai se sintonizar com semelhantes, né? Sejam eles encarnados ou desencarnados. E aí, por isso que aí eu trouxe até, né? Que lá eu falei 7 bilhões de pessoas, mas na verdade é muito mais do que isso, né? Porque 7 bilhões de encarnados temos neste momento, mas de seres pensantes nesse planeta, eu não faço ideia da contagem que a gente tem. Mas é que nem eu estava falando antes também sobre a questão da gente se correlacionar com tudo, né? Não somente com pessoas. A gente se a gente sentindo, a gente se correlaciona com outros, por que que eu não vou me correlacionar com um animal que tem medo? Se eu sinto medo, percebem? Então eu vou atrair aquilo, né? Inclusive, tem até. Me deu um branco agora, como é que é o nome? Constelação familiar, é assim que fala? É assim, bem? Acho que é constelação familiar, né? Ela também fala sobre o animal, por exemplo, né? Ele inserido nesse meio, ela coloca o animal inserido nesse meio, né? O animal que está nesse núcleo familiar, e sobre as doenças que ele tem e como ele está dissipando essas doenças do campo também, né? Porque o animal, ele pode pensar diferente da gente, ele pode pensar de uma forma talvez mais mecânica, mais instintiva, eu quero falar não mecânica, instintiva, mas ele sente também, né? Então a gente também tem coisas muito primitivas que ele também tem. Então ele também está inserido nisso e ele também está passando por toda essa correlação e essa afinidade, né? Continuando o texto. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então, a gente precisa escolher de uma forma consciente, sair dessa coisa aí que a gente está fazendo já mecanicamente, sem nem notar, e só fazendo mais do mesmo. Cristo veio aqui para mostrar o diferente para a gente, e mostrar que é possível a gente tomar um caminho diferente. É possível que a gente consiga, através desse autoconhecimento, ter atitudes renovadoras, né? Ter atitudes que nos levem para mais próximo dele. Então, nesse planeta, a gente tem a dualidade sabendo que o mal se sobrepõe ao bem, né? Então, a gente precisa de um trabalho com bastante vontade e consciência para que isso mude, né? Isso é bem importante a gente saber, porque se a gente sabe que a gente vai precisar se empenhar nisso, todos os momentos que os vícios aparecerem para a gente como algo natural, se a gente estiver observando, a gente vai poder olhar para eles e mudar essa inércia, mudar esse movimento que ele já tem tão de se fazer sozinho, né? De ser uma coisa que o sensor para mim, assim, eu vejo que o sensor ele muitas coisas são rápidas, mas o sensor para mim ele é uma coisa bem rápida também. Então, quando eu vejo a censura, já está sendo feita, né? Eu ainda não consegui ver o sensor vindo. Eu só vi o sensor agindo. Então, eu estou olhando para ele, né? Olhar para ele que ele existe e entender que ele é só uma informação do que eu escolhi por muito tempo, mas que isso pode mudar. Então, às vezes a gente tem todos esses sentimentos e pensamentos, ações vindo à tona, e a gente tem que olhar para eles e pensar, poxa, é isso mesmo? Isso me faz bem? Quando eu olho para aquela imagem que eu coloquei ali, me traz paz olhar para a imagem em ordem. E é isso que eu quero. Eu quero me sentir em paz. Eu quero me sentir bem. Então, se eu quero me sentir bem, o que que eu tenho que fazer para me sentir bem, né? Eu tenho que... A gente pensa muito, eu quero ser uma pessoa saudável e tal, né? E é muito engraçado porque o saudável, ele se constrói de várias formas, né? Ele se constrói pelo que eu me alimento, e muitas vezes eu quero um alimento que não vai me nutrir da forma adequada, né? Mas eu quero me manter saudável. Saudável também vai vir através de sentimentos, emoções, ações, palavras.
E entender, né, essa construção, entender que é tudo uma questão de escolha de fato, né, para eu me compor como um todo. Continuando o texto. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. E eu acho tão interessante isso, né? Porque milhares de criaturas me expressam também. Então, eu ativamente querendo mudar algo, eu vou mudar algo ou vou facilitar algo para várias criaturas também. E eu acho isso muito bonito, né? Porque Jesus veio para isso, né? Jesus veio para mostrar essa mudança. E eu acho isso sensacional, porque é o maior exemplo que a gente tem, né? E independente do que aconteceu com ele, eu sempre penso, né? Jesus, a potência que era sendo crucificado. Jesus fez tantos milagres, né? Que a gente chama de milagres, enfim. Jesus fez tantos milagres, Jesus tinha uma potência absoluta de transformação, de cura, e ele deixou ser crucificado. Tipo, ele veio na maior humildade, né? Engraçado que se pensava muito num rei, né? E num rei de berço esplêndido no sentido de riqueza, mas a riqueza, ele veio mostrar que a riqueza do mundo, do reino dos céus, é outra, não a que a gente entende como riqueza nesse plano invertido, né? Então, eu também tenho ali a potência de auxiliar a mim e que isso reflete também em todos os meus irmãos. É tão bonito isso, né? Essa imagem, ela... Ah, eu não consigo ler a imagem. Lê para mim, Maria, por favor, porque tem bem um negócio aqui em cima. Você se torna o que te rodeia. As energias são contagiosas. Escolha cuidadosamente. Seu ambiente definirá você. Obrigada. Essa imagem eu achei muito interessante, a imagem por si só, né? Para a gente poder compreender o que a gente está falando, né? Mas eu acho muito importante também porque a gente mais define o nosso ambiente do que o contrário, né? Mas como a gente vai se comportar nesse ambiente que a gente tornou aí para a gente viver, vai ser muito importante também. Deixa eu tentar organizar aqui as ideias. Eu estou num ambiente que eu criei para mim, né? E aí em vários setores. Casa, família, trabalho, amigos, enfim. Então eu vivo num ambiente que eu propiciei para mim. Isso aí né, é uma consequência das minhas trajetórias. E eu querer mudar diante desse ambiente, também vão ser novas trajetórias sendo colocadas. Então, o ambiente, eu não concordo 100% sobre o ambiente definir você, e eu coloquei isso justamente para a gente conversar sobre esse assunto, porque eu sou responsável pelas minhas atitudes. Então, se eu estou nesse ambiente que eu gerei para mim, através das minhas escolhas passadas, da minha trajetória, eu estou tendo a possibilidade aí de constrangimentos para que eu possa mudar, para que eu possa implementar o novo. E é sobre isso que a gente conversou lá no começo da aula, né? Eu quero que as pessoas façam aquilo que eu acho correto naquele momento, né? Mas e eu? O que que eu estou fazendo? Eu não tenho que olhar para o externo achando que eu estou julgando o externo. Porque quando eu estou julgando o externo, na verdade, eu estou julgando a mim. Então, o que que eu posso fazer para me melhorar, né? Eu sei que o ambiente, ele está totalmente em afinidade comigo, né? E dentro dessa afinidade, o que que eu estou olhando para aquilo que um dia eu concordei e que em muitas atitudes eu concordo ainda, porque falar é uma coisa, mas fazer é outra.
Então, a gente estudar é uma coisa, mas a gente fazer o que a gente está estudando é outra. Então, é sobre isso que eu queria trazer, né? Então, o que eu estou ali inserida e vivendo que eu já concordei muito, mas que eu gostaria de melhorar? Eu acho que são essas as perguntas que a gente tem que se fazer lá no nosso íntimo, para que a gente consiga gerar as mudanças que a gente precisa, né? Para que a gente consiga acessar os ensinamentos crísticos e colocar eles nos nossos afazeres, né? Porque falar que eu sou cristã é muito fácil, mas quem é cristão é aquele que segue os passos de Cristo, né? Eu sigo os passos de Cristo. Eu me proponho a me conhecer para me lapidar e seguir os passos dele, porque ele só veio mostrar para gente que é possível, né? E aí eu tenho que olhar para isso, né? E geralmente são em momentos que causam desconforto, que causam dor, que a gente para de fato olhar, né? A gente ainda precisa disso, né? A gente ainda passa por isso, mas a gente também pode transformar essa realidade. Alguém mais gostaria de falar? Eu acho que eu vou encerrar nesse slide. Algum insight? Não? Então, quem que se habilita para fazer a oração de encerramento? Por favorzinho. Eu só queria dizer que tem um amiguinho aqui que está fazendo aniversário hoje, que ele está pedindo para, está ouvindo o curso com vocês, está dizendo assim, fala que hoje é meu aniversário, fala que hoje é meu aniversário. Entendeu? Ah, é? Então, feliz aniversário! Ele agradeceu, ai, obrigada. Parabéns, Yuri. Um beijo, querido. Obrigada. Agradece? Querido, feliz aniversário. Oi, Cris, aparecesse? Apareci, ninguém se habilita para encerrar, então eu vou encerrar. Pode ser? Tá bom. Claro, por favor. Obrigada, querida. Vamos lá, então. Então, vamos agradecer a Deus e a Jesus, né? A oportunidade de tanto conhecimento, de tantas informações, e que realmente a gente possa trazer tudo isso para o nosso dia a dia, né? Como uma oportunidade. Olhar tudo isso com um olhar de aceitação, de possibilidade, né? E não olhar para tudo isso como alguma coisa distante e impossível de acontecer. Agradecemos também as equipes espirituais aqui presentes, que nos amparam, nos intuem, nos trazem paz, tranquilidade, equilíbrio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações. Livra-nos, Pai, de tudo que seja mal. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula de hoje. Que assim seja. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.